Olá, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo de eletricidade básica de forma remota, certo? Na semana passada a gente estudou sobre a resistência elétrica, né? Como calcular o valor da resistência em função dos seus parâmetros construtivos. E na aula de hoje a ideia é que a gente consiga representar de forma gráfica a variação da resistência em função daqueles parâmetros. Eu dividi essa aula em duas partes. Esse primeiro vídeo eu estou chamando então de gráfico resistência parte 1. Então vamos conhecer o roteiro da nossa aula. Primeiro, uma introdução ao plano cartesiano. Em seguida, a representação gráfica dos pontos, que seriam as coordenadas cartesianas. Depois, obtenção dos dados, das informações necessárias para construir a representação gráfica dessa variação de resistência em função do comprimento do condutor, por exemplo. Então aqui seria um exemplo de cálculo para a gente obter dados para poder construir o gráfico posteriormente. Então, na sequência, a gente constrói e interpreta o gráfico. E por fim, vou deixar uma tarefa para vocês que consiste justamente nesse assunto da variação da resistência elétrica. Como eu comentei, essa aula foi dividida em dois vídeos, Neste primeiro a gente vai abordar esses três tópicos aqui em destaque. Os objetivos da aula então são, de forma geral, aprender a representar graficamente a variação da resistência, em função de seus parâmetros construtivos, e também interpretar a representação gráfica construída. Como objetivos específicos, a gente pode citar, revisar o conceito de representação gráfica no plano cartesiano. Outro ponto importante é exercitar o cálculo que vocês já iniciaram na semana passada, Então, exercitar o cálculo da variação de resistência em função dos parâmetros construtivos dela. Outro tópico importante é aprender, organizar e interpretar os dados de variação obtidos, para então construir o gráfico a partir desses dados. E por fim, um outro objetivo seria interpretar o gráfico construído. Qual é a interpretação desse gráfico, Então vamos lá, vamos iniciar com a introdução ao plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? É um objeto matemático utilizado para representar informações numéricas de forma gráfica em um plano. Então, esse plano cartesiano ele é formado por duas retas. Uma responsável pela coordenada horizontal, certo? Que é essa que eu estou passando o mouse em cima, e outra reta responsável pela nossa coordenada vertical, que é essa aqui, para cima, certo? Nossa coordenada vertical. Então é comum a gente usar a letra X para representar essa reta aqui, o eixo horizontal do horizonte aqui, e a letra Y para representar a reta, ou o eixo aqui, da vertical. Essa reta da vertical, com a letra Y, é denominada de eixo das ordenadas. E essa outra reta aqui da horizontal, com a letra X, é o eixo das abscissas. Pessoal, nesse link de referência aqui, tem muito mais informações sobre essa parte do plano cartesiano, tá certo? Eu não espero conseguir revisar toda essa parte do plano cartesiano com vocês em um vídeo, mas tem muita informação tanto nesse link aqui, quanto no que eu vou deixar no final desse vídeo, onde tem muito material complementar sobre esse assunto, para vocês resgatarem esse conteúdo que a gente aprende lá no ensino médio, tá certo? Então, uma vez feita a introdução ao plano cartesiano, vamos relembrar um pouquinho sobre as coordenadas cartesianas. O que são as coordenadas cartesianas, pessoal? Na verdade, essa denominação está relacionada a um par ordenado, que seria, na verdade, o conjunto de dois números, para que a gente possa representar, então, graficamente esses valores nessa área do gráfico.
Percebam, se eu tenho um eixo x e um eixo y, eu preciso de um valor para o x e de um valor para y, para que eu possa, então, encontrar o referido ponto dentro dessa área. Essas informações são colocadas geralmente entre parênteses, né, para representar a localização desse ponto, como nesse exemplo aqui, o ponto A é igual a 2,3, entre parênteses. Então, o que é essa informação 2,3? Como eu coloquei aqui em cima, ó, entre parênteses x e y, está querendo mostrar que o x é igual a 2 e o y é igual a 3, certo? Dessa forma, para poder representar o ponto A nesse gráfico, a gente vai pegar a informação do valor de x, que é 2, fazer a identificação desse número nessa reta, né? Então o 2 está aqui, e vamos projetar uma linha pontilhada justamente nesse valor do eixo x, certo? Depois a gente pega a informação do eixo y, que no caso é igual a 3, encontra o número 3 aqui no eixo y e traça também uma linha pontilhada até que ela cruze com a outra linha pontilhada que a gente fez do eixo x. Então, no cruzamento dessas duas linhas, né, que a gente chama de intersecção, a gente vai encontrar o ponto A, o ponto que eu estou querendo representar graficamente por meio dentro desse plano. Percebam que aqui, nesse plano cartesiano, a gente está representando só valores positivos, né? Nós estamos trabalhando somente no primeiro quadrante. Existem também os outros quadrantes desse plano cartesiano, certo? Com valores negativos, mas como a aplicação nossa dessas coordenadas cartesianas e do plano cartesiano são para representar a variação de resistência em função dos parâmetros construtivos, no caso, a gente quer representar o valor de resistência, por exemplo, em função da variação do comprimento. Essas grandezas, na nossa aplicação prática, vão ser sempre positivas. Então, por isso, eu estou apresentando para vocês somente essa parte do gráfico. Então, como eu falei, se a gente quiser aproveitar, então, esse conceito do plano cartesiano para representar a variação da resistência em função do comprimento, a gente simplesmente substitui então as letrinhas, né? Onde a gente chamava de x, a gente vai chamar de L, e onde a gente chamava de y, a gente chama de R, né? Essas duas letras para nós têm o significado de comprimento e resistência. Lembram, né? Então tá. Feito essa revisão, né, rápida sobre o plano cartesiano e sobre as coordenadas, a gente passa agora a representação gráfica desse exemplo ali, no caso que eu comentei, de variação da resistência em função do comprimento, certo? E eu vou colocar isso para vocês na forma do seguinte desafio. Vamos construir um gráfico que represente a variação da resistência em função do comprimento de um condutor conforme as seguintes especificações. Um condutor de nicromo com área de seção transversal de 1,5 mm², cujo comprimento varia de 2 a 10 metros, com incremento de 2 em 2 metros. Pessoal, muita calma nessa hora, tá certo? Esse desafio aqui, né, tem um enunciado bastante grande, mas se vocês me acompanharem com bastante tranquilidade ali, a gente vai obtendo as informações desse texto de forma sistemática, né, para construir para completar essa tabela que eu montei aqui embaixo. De onde saiu essa tabela, professor? Pois bem, essa tabela eu organizei pensando na equação que nós já conhecemos para cálculo da resistência. Perceba, eu vou ter que calcular vários valores de resistência para poder saber, então, como ela está variando,
certo? E para isso a gente vai usar essa equação básica que a gente já aprendeu na aula passada. Essa tabela que eu organizei aqui, vocês podem observar que ela contém o quê? Uma coluna para valores de resistência, uma coluna para valores de resistividade, uma coluna para área de seção transversal e uma coluna para comprimento, que é o L da nossa equação. Então, todas essas variáveis da nossa equação são montadas aqui, estão contempladas dentro dessa tabela. E agora a gente vai preencher essa tabela com base nas informações, nas especificações desse problema aqui. Então, desculpa. Então vamos obter, retomando aqui, vamos obter os dados para preencher essa tabela com base nas especificações. A primeira coluna aqui fala do comprimento. Pessoal, vamos procurar informação de comprimento nessas especificações. Aqui diz que o comprimento varia de 2 a 10 metros. Então, o primeiro valor é 2, certo? E que esse comprimento ele é incrementado de 2 em 2 metros. Então, o próximo número é 4, mais 2, 6, 8, 10, que é o valor máximo do comprimento, 10 metros, certo? Então, preenchemos toda a coluna das informações de comprimento. Próximo passo seria a gente encontrar a próxima informação, então, da área, está posta para a gente aqui no problema, como uma área de seção transversal de 1,5 milímetros quadrados. Então, lembrando, né, pessoal, que essa área de 1,5 milímetros quadrados a gente precisa converter para metros quadrados para poder aplicar nessa equação, né? Vocês já estão bem acostumados com isso. Então, para converter de milímetro quadrado para metro quadrado, a gente divide por 1 milhão, que é 1000 ao quadrado, né? Na verdade, então, dividido 1,5 por 1 milhão, a gente obtém 1,5 vezes 10 na menos 6. E completamos a tabela da área com esse valor agora já convertido, tá certo? Podem ver, então, que o valor da área é o mesmo para todas as linhas da tabela, porque a gente só tem uma área de seção transversal para esse condutor. A próxima informação da nossa tabela, então, seria a resistividade. Quanto à resistividade, a gente encontra ela com base no material. Lembram disso? Então, para o nicromo, naquela tabela que vocês têm já, vocês vão encontrar que a resistividade do nicromo é igual a 1100 vezes 10 na menos 9, certo? E agora, a gente teria então de preencher a última coluna, que justamente é o valor da resistência calculada em função desses parâmetros aqui. Então vamos lá. Calculando esse primeiro valor, a gente pega, para calcular esse primeiro valor, a gente pega essas informações e substitui nesta equação da seguinte forma. Beleza? Efetuando esse cálculo, vocês vão obter o valor de resistência igual a 1,46 ohm. E vamos alimentar a nossa tabela. Percebam que eu não trouxe o valor a unidade, porque aqui, ó, na primeira linha da tabela, já tem a informação entre parênteses dizendo que tudo que tiver nessa coluna será na unidade de ohm. Perfeito? Então, partindo para a próxima linha, a gente poderia calcular então agora o valor da resistência com 4 metros. Perceba que os outros valores são os mesmos, né? Então, com 4 metros, substituindo os valores, vocês vão obter uma resistência de 2,93 ohm. Completamos a tabela com esse valor e assim sucessivamente para os demais valores. Vocês podem praticar aí, tá certo? Vocês vão encontrar esses números, esses resultados. Para mais informações sobre plano cartesiano e pares ordenados, recomenda-se assistir os vídeos da plataforma Khan Academy, disponível neste link.